Oi, gente! Esse é o Castelo do Drácula do filme de 1931. Hoje falarei sobre o gótico no cinema. With digital grace, blonde and bright, AI lure of it down, a captivating sight. Le Manoir du Diable, do ano de 1896, do diretor Georges Méliès, é considerado por alguns como o primeiro filme de terror, e apresentava demônios, fantasmas e um castelo assombrado, elementos que se tornariam pilares do cinema gótico. Os primeiros filmes mudos frequentemente adaptavam obras da literatura gótica, incluindo versões de Frankenstein, Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Drácula. Entre esses, destaca-se Nosferatu, de 1922, dirigido por F.W. Murnau, uma adaptação não autorizada do romance Drácula de Bram Stoker, que se tornou um exemplo fundamental do cinema gótico em sua fase inicial. Nosferatu marcou o início da exploração cinematográfica do mito do vampiro. O filme é reconhecido como um clássico do cinema gótico e do expressionismo alemão, notável por sua atmosfera sombria e impacto visual. O expressionismo alemão usava e abusava da iluminação expressiva com o uso de sombras dramáticas, o chamado chiaroscuro, do italiano chiaro, para claro, ou luz, escuro, para escuro, ou sombra. Uma técnica artística que enfatiza o contraste intenso entre luz e sombra, muitas vezes usando transições abruptas, para criar a ilusão de volume, profundidade e dramaticidade em uma composição. É uma ferramenta poderosa para direcionar o olhar do espectador, acentuar elementos específicos e evocar emoções. Veja aqui um uso do chiaroscuro em uma cena criada por IA. A técnica do chiaroscuro teve sua origem no Renascimento, particularmente na Itália, embora a manipulação de luz e sombra em arte remonte a tempos mais antigos. Artistas como Leonardo da Vinci foram pioneiros em seu uso para dar uma impressão vívida de tridimensionalidade às suas figuras e criar atmosferas mais profundas. Veja aqui esse exemplo de pintura com meu rosto, com e sem o uso do chiaroscuro. Foi no período barroco, com mestres como Caravaggio e Rembrandt, que o chiaroscuro atingiu seu auge, sendo utilizado para intensificar o drama, o realismo e a emoção em suas pinturas, muitas vezes com uma única fonte de luz que destacava figuras contra fundos intensamente escuros, uma técnica conhecida como tenebrismo, um subconjunto do chiaroscuro. O objetivo era criar volume e modelagem, fazer com que as figuras parecessem sair da tela, e também infundir um senso de mistério e tensão. No expressionismo alemão no cinema, o chiaroscuro foi uma característica definidora e essencial. Surgindo após a Primeira Guerra Mundial, este movimento artístico refletia a ansiedade, o trauma e a instabilidade da Alemanha da época. Os cineastas expressionistas não estavam interessados em realismo, mas sim em visualizar estados psicológicos internos e mundos oníricos ou pesadelos. O filme noir, que surgiu nas décadas de 1940 e 1950, é talvez o gênero cinematográfico que mais notoriamente abraçou e redefiniu o uso do chiaroscuro. Fortemente influenciado pelos cineastas alemães que emigraram para Hollywood fugindo do nazismo e trouxeram consigo a estética expressionista. O filme noir utilizou o chiaroscuro para construir um universo visual de cinismo, ambiguidade moral e desilusão. O filme noir teve uma influência significativa do gótico e, em particular, do expressionismo alemão. Influência que ia muito além do uso do chiaroscuro. A literatura gótica, com seus temas de mistério, fatalismo, ruína e personagens atormentados, lançou as bases para elementos-chave do filme noir. Pense em castelos sombrios e ambientes opressivos, que se traduzem em becos escuros, apartamentos esfumaçados e cidades chuvosas no noir. O senso de fatalismo e desespero que permeia o filme noir, onde os personagens muitas vezes estão presos em armadilhas de destino, ecoa a atmosfera inescapável das narrativas góticas. O herói byroniano
originário da literatura romântica e gótica, tem características que se encaixam perfeitamente nos heróis do noir, como os detetives cínicos, os homens comuns levados ao crime e as femme fatales. Personagens complexos, imperfeitos e muitas vezes atormentados por seus próprios demônios e por um mundo corrupto. Eles raramente são heróis tradicionais, mas sim anti-heróis que lutam em um universo moralmente cinzento. The Spiral Staircase, de Robert Siodmak, do ano de 1946, é um clássico que une com maestria o filme noir e o terror gótico. É uma ironia fascinante a conexão entre o expressionismo alemão no cinema, o gótico e o renascimento, através da técnica do chiaroscuro. Afinal, os renascentistas cunharam o termo gótico, de forma pejorativa, para se referir à arte e arquitetura medievais que precederam seu próprio período. Para eles, a arte gótica era vista como bárbara, grotesca e sem as proporções e a beleza clássicas que eles tanto valorizavam. Penso che quella cattedrale sia grottesca, barbara, gotica. O expressionismo alemão buscou precisamente o oposto da clareza e da racionalidade renascentista. Eles se voltaram para o subjetivo, o distorcido, o grotesco e o sombrio. Cenários distorcidos e surreais como esse aqui, e tudo isso para expressar estados de espírito intensos, ansiedades sociais e críticas à modernidade. Abraçaram uma estética que remetia ao gótico em termos de atmosfera, personagens e temas, com figuras distorcidas, cenários claustrofóbicos, temas de loucura, morte e horror. O chiaroscuro continua sendo importante nos filmes de terror. Mas não confunda, isso aqui é apenas jump scare. No chiaroscuro, luz e sombra se equilibram para criar volume, drama, atmosfera, para esconder o que não pode ser visto para aumentar o medo do desconhecido. O chiaroscuro é construção, é poesia visual. A escuridão do jump scare é apenas para causar surpresa. No terror, os dois têm seu lugar, mas só um é arte na sombra. A maquiagem utilizada nos filmes expressionistas alemães, especialmente nos olhos, tinha um caráter marcante e muitas vezes exagerado, que pode ser considerado um precursor ou uma influência para o tipo de maquiagem escura e dramática vista na subcultura gótica. Compare com essa minha foto. A maquiagem não visava o realismo, mas sim intensificar a expressão dos personagens, muitas vezes refletindo seus estados mentais perturbados ou a natureza sombria da história. Era parte integrante da estilização visual que caracterizava o movimento. Os olhos eram frequentemente delineados de forma pesada com preto, por vezes criando um efeito de triângulo invertido, como no personagem Cesare, em O Gabinete do Dr. Caligari. Isso dava uma aparência mais ameaçadora, vazia ou de cansaço. A pele dos atores era frequentemente maquiada para parecer pálida, criando um contraste dramático com os olhos escuros e contribuindo para a atmosfera sombria e irreal. A maquiagem era propositalmente visível e não naturalista, alinhando-se com os cenários distorcidos e a atuação muitas vezes antinaturalista. A subcultura gótica, que emergiu no começo dos anos 80, buscou inspiração em diversas fontes, incluindo o terror gótico, o romantismo sombrio e também o expressionismo alemão. A estética visual desses filmes, com seus contrastes acentuados, sombras profundas e maquiagem dramática, ressoou com a sensibilidade gótica. A maquiagem gótica tradicional frequentemente utiliza pele pálida, olhos fortemente marcados e lábios escuros com batons pretos, vinho ou roxos. A maquiagem marcante e muitas vezes sombria presente em filmes com bastante elementos góticos como O Corvo, com Brandon Lee, e Edward Mãos de Tesoura, de Tim Burton, tem uma forte conexão e influência direta do expressionismo alemão, tanto em sua estética quanto em sua função narrativa. O movimento romântico e os temas e a atmosfera do cinema gótico
estão intrinsecamente ligados. A ênfase da era romântica na emoção, no individualismo e no poder da natureza forneceu um terreno fértil para o desenvolvimento dos temas góticos. Ideais românticos como a apreciação de emoções intensas, o sublime, no caso do gótico, uma mistura de admiração e terror, e o foco no indivíduo influenciaram as narrativas góticas e a estética visual. A Universal Studios desempenhou um papel crucial na década de 1930 com seus filmes de monstros. Os filmes da Universal na década de 1930, incluindo Frankenstein e Drácula, são considerados obras fundacionais do cinema gótico, ajudando a definir seus elementos visuais e narrativos para o público da época. Outros filmes notáveis que exploraram temas góticos durante este período incluem Rebecca, de 1940, com sua atmosfera assustadora e exploração de um passado que se recusa a permanecer enterrado, e Gaslight, de 1944, que investiga a manipulação psicológica em um cenário vitoriano. O renascimento gótico nas décadas de 1950 a 1970 viu a emergência do Hammer Horror na Grã-Bretanha, com filmes que revitalizaram narrativas góticas clássicas com uma abordagem mais gráfica e sensual, frequentemente apresentando performances icônicas de Christopher Lee e Peter Cushing. Houve um destaque no uso de cores, sexualidade intensificada e elementos de terror mais explícitos, refletindo as mudanças nas atitudes sociais e nas expectativas do público. Outros filmes significativos desta época incluem aqueles dirigidos por Roger Corman, baseados em Edgar Allan Poe, como O Poço e o Pêndulo, de 1961, que trouxeram os contos macabros de Poe à vida cinematográfica vívida, e filmes de terror gótico italianos, como A Máscara do Demônio, de 1960, de Mario Bava, conhecidos por seus visuais atmosféricos e narrativas frequentemente sobrenaturais. O cinema gótico contemporâneo demonstra uma refilmagem dos temas góticos em décadas mais recentes, frequentemente misturando-os com sensibilidades pós-modernas e explorando ansiedades psicológicas e sociais. Como exemplos, os trabalhos de diretores como Tim Burton, conhecido por sua estética peculiar e sombria, em filmes como Os Fantasmas se Divertem, de 1988, e Edward Mãos de Tesoura, de 1990, e Guillermo del Toro, cujos filmes frequentemente misturam romance gótico com fantasia sombria e terror, como em A Colina Escarlate, de 2015. O cinema gótico abriu caminho para vários subgêneros de terror, como filmes de vampiros, filmes de casas assombradas e thrillers psicológicos. O terror atmosférico, os elementos sobrenaturais e a exploração de temas psicológicos pioneiros no cinema gótico tornaram-se fundamentais para esses desenvolvimentos posteriores no terror. Elementos góticos infundiram especialmente o gênero de filmes de terror, contribuindo com elementos sobrenaturais e de pesadelo. A inspiração por trás das tendências modernas do terror vem da literatura gótica, que lançou as bases para o gênero de terror. O cinema gótico teve um impacto significativo na música, na moda, na literatura e na subcultura gótica surgida no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O estilo visual, os temas de escuridão e o sobrenatural e a sensibilidade romântica do cinema gótico ressoaram profundamente com essas expressões culturais, na moda e na música. Mas isso é assunto para o próximo vídeo, o último da série. Deixe seu like, se inscreva no canal e até semana que vem.